Boa noite, meus queridos. Vamos ajeitar essa tela aqui. Pronto, aí cabe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo As Curas de Jesus. O nosso estudo ele vai ao ar pelo Facebook, Grupo de Estudos Espíritas Dom Bosco, que é um Facebook agregado à Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. E hoje estou aqui já com a Nádia, que vai fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos para mais um estudo e para nos ajudar, né, na nossa evolução, na nossa caminhada. Sejam muito bem-vindos. Que assim seja. Já estamos com o Roberto aqui que vai fazer a prece final. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Carlos. Boa noite a você, a Nádia. Boa noite a todos. Que possamos recomeçar este ano, né, de estudo, buscando sempre aí as orientações da doutrina espírita, para que possamos pautar as nossas condutas dentro dessas premissas, né? Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja, né, Roberto? Então, né, o Roberto e a Nádia já são fregueses antigos aqui, né? Vamos ver se a turma esse ano, né, Roberto, se inscrevem para fazer as preces, né? Senão, só a gente que ganha bônus hora aqui, né? É verdade. Tem que todos participarem para ficar uma coisa mais dinâmica, para que a gente possa ter ideias novas, conhecimentos novos, né? Porque a gente sempre vai aprendendo com a convivência, com a troca, né, de informações. Então, não existe aquele que sabe menos, nem o que sabe mais. Verdade. Somos todos estudantes aqui, né? Eu só sou facilitador, mais nada, não sou professor, né? Eu sou só facilitador. Bem, meus queridos, deixa eu dar um recado aqui inicialmente, antes de dar um oi pro pessoal do chat aqui. O pessoal já está participando aqui no chat. Gente, nós costumamos, quando o autor é encarnado, né, convidar o autor do livro para estar conosco na primeira aula, né, na aula, ou estudo inaugural, o encontro inaugural do nosso estudo, melhor dizendo. Né? O que ocorreu é que o Joaquim Bueno Neto, uma pessoa espetacular, ele não conseguiu se desvencilhar do compromisso que ele tinha hoje. Então, ele gentilmente gravou um vídeo para nós, que nós vamos... Deixa eu só fechar aqui o microfone, deixa eu ver se o problema era aqui. Não, beleza. Então, que nós vamos passar na sequência, né? Então, felizmente, né, temos aí a tecnologia para nos auxiliar nessa tarefa. Mas o convite continuou, né? E quando ele puder, tiver um tempinho numa terça-feira, ou talvez num outro dia, né, em que o Dom Bosco tem atividade, por exemplo, na quarta ou na sexta, daí ficou o convite, então, para que ele estivesse conosco. Ok, meus queridos? Então vamos dar uma boa noite para o pessoal que já chegou. Chegou o primeiro ônibus aqui, ó. Nosso querido Rogério do Dom Bosco, a Ade, a Elaine lá do GCAF, seja bem-vinda. Gente, tem alguns aqui que eu não sei qual que é a casa espírita. Aqueles que eu sei, eu já vou comentando aqui, depois vocês vão anotando, né? Casa espírita, cidade de onde vocês são. Aí nós temos aqui a Valéria do Dom Bosco, a Denise Carré, a Vânia do Dom Bosco, Magela, a Elaine já falei Elaine aqui, a Vânia do Dom Bosco, Magela também, a Rafa, a Wanda lá de Porto Alegre, acho que é Porto Alegre, se não me engano. Seja bem-vindo, o Eduardo Guerra do Dom Bosco, a Rosélia Fávero do interior de São Paulo, esqueci, Rosélia, o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro. Rosélia, que é irmã da Vânia, ó, viu só? Essa parte eu não esqueci. A Gislene, a Zilma. A Zilma, eu acho que está aqui em Curitiba agora, mas ela já esteve lá no Dom Bosco. Nossa querida Esther, do Leocádio José Correia. A Andréia Viana, o Marcelo Marguerite. O Marcelo é nosso querido Dito. Olha, seja bem-vindo, meu querido. A Luciana Matos, do Dom Bosco. A Esther diz que está tendo uma interferência, mas eu acho que a interferência já foi resolvida.
A Fabiola do Caminheiros do Bem, aqui pertinho de casa. Seja bem-vinda, Fabiola. O nosso querido Oduvaldo. Ô, Vadão, que bom tê-lo aqui conosco. Um prazer enorme ter um amigo aqui com a gente. E a Michele Navrowski, né, que se inscreveu hoje, chegou depois do link, me perdoe, né? Deu tempo de repostar o link. Seja muito bem-vinda. A Zilma é de Porto Alegre, então eu confundi com a Wanda, que já fiz uma confusão. São todos amigos da gente, né? Sejam todos muito bem-vindos, gente. E na sequência, então, como nós temos o tempo curto, então nós vamos iniciar aqui, vamos trocar o nosso slide para a nossa prece inicial. E agora, então, é com a Nádia. Então, vamos orar, acerenando os nossos corações, cada vez mais nos conectando e sintonizando para os nossos estudos dessa noite, né? Nessa primeira aula do curso, né? Das curas de Jesus. Então, oremos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando, através do estudo da doutrina espírita, o aprendizado necessário à nossa caminhada segura na Terra. Pedimos, como sempre fazemos, a Tua proteção, o amparo dos amigos espirituais que nos dirigem esta tarefa, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento no encontro dessa noite. Que Deus possa abençoar todos os participantes, dando-lhes tranquilidade e equilíbrio em suas palavras. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Você sabe quem está perto de mim ganha beijo depois da prece. Então olha aí, tá? Sinta-se beijada totalmente. Aqui a Rosélia me refrescou a memória. A Rosélia é lá de Valinhos. E a Michele é do Novo Alvorecer. Olha, gente. Casa Espírita, né? Novo Alvorecer aqui de Curitiba. A Andréia, nossa querida Deia, chegou aqui também. Que bacana. Talvez a família Trevisan esteja toda ali nos assistindo. Aí, o nosso estudo está com eco aqui, veja só como é que é. Mas é sinal que a transmissão está funcionando direitinho. Gente, nós vamos fazer aqui um pequeno resumo a respeito do nosso estudo e depois a gente vai, então, passar o vídeo do nosso querido Joaquim. Então, para a gente iniciar aqui, vamos fazer Eu vou explicar para vocês de uma forma rápida, para não tomar muito tempo do nosso estudo de hoje, como é que surgiu esse estudo, né? Então, basicamente, o tema dessa vez, ele surgiu antes do livro. Então foi mais ou menos assim. A gente vem estudando Jesus já há algum tempo, e quem nos alertou para essa característica do nosso estudo foi o Alessandro Viana Vieira de Paula, né? Quando nós estudamos o Jesus, o Celeste Amigo, e antes disso nós havíamos estudado o Médico Jesus, e o Alessandro disse: puxa, que bacana, né? Vocês estão estudando Jesus, e eu não tinha me tocado desse detalhe, né? Então, na sequência do Jesus, o Celeste Amigo, estudo que o Alessandro esteve conosco no primeiro encontro, nós então passamos a estudar o Jesus no Lar, do querido Neio Lúcio, né, na psicografia do Chico. E na sequência do livro Jesus no Lar, surgiu uma lacuna. Essa lacuna foi em função do fato que nós iríamos estudar um livro do Alessandro Viana Vieira de Paula, que estava no forno, e esse projeto acabou sendo postergado para 2025. E aí a gente pensou, puxa, vamos fazer o seguinte, vamos estudar os milagres de Jesus. A gente pega um a um e vamos estudando um ao outro. Daí, conversando aqui com a Nádia, né, falei, puxa, mas milagre, doutrina espírita é uma coisa que parece que não dá muito certo. Aí a gente mudou para as curas de Jesus. Então, puxa, foi o nosso primeiro insight, né, de estudar as curas de Jesus. Mas daí surgiu um outro probleminha, né, gente? Os conteúdos, né? Onde é que a gente ia buscar os conteúdos? Aí eu nunca tinha ouvido falar de um livro espírita que tenha falado sobre as curas de Jesus, mas existem
diversos artigos, existem palestras até que comentam de forma muitas vezes indireta sobre as curas de Jesus, e seria para nós um desafio buscar então esses conteúdos e trazer aqui. Para mim até me veio na cabeça, né? Puxa, talvez seja o meu primeiro livro, né? Já que eu já plantei uma árvore, né? Então eu poderia talvez ter a oportunidade de escrever um livro. Olha que beleza, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu que nas novas pesquisas que a gente começou a fazer na internet, buscando livros a respeito, surgiram livros de outras religiões, católicos, evangélicos, que naturalmente poderiam ser aproveitados. Mas, de repente, eis que surge um livro com o nome exatamente igual ao nosso estudo, gente, né? As Curas de Jesus, do Joaquim Bueno Neto. E, gente, eu confesso para vocês que assim foi um prazer enorme a gente perceber, né, a espiritualidade trabalhando, a espiritualidade estar nos intuindo, né, de forma que o título do tema, né, do nosso estudo veio antes do próprio livro, e depois o livro apareceu como que sem querer, né? E, enfim, né, a gente fica muito agradecido à espiritualidade amiga, né, que nos permitiu estarmos todos aqui reunidos com todos vocês, né? Então é uma satisfação muito grande. E aí eu adquiri esse livro, As Curas de Jesus, no nosso... Aqueles que vieram mais tarde não tem ainda o link para comprar o livro, mas tem no e-commerce, vocês acham na Amazon, no Shopee, a Magazine Luiza, né, o Magalu, mas depois eu coloco um link da Amazon para que vocês possam então se basear, né? O livro é esse que aparece no slide, e a gente, eu acho que é curioso a gente saber um pouquinho sobre o Joaquim Bueno Neto, e aqui na primeira orelha do livro nós temos aqui que Joaquim Bueno Neto nasceu em 16 de outubro de 1970 em Limeira, São Paulo. O Joaquim, ele faz muitas palestras naquela região de Campinas, por exemplo. Aliás, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de comentar. Você sabe que essa busca pelo autor não foi fácil, porque nós não achamos ele nem no Facebook, nem no Instagram, e eu escrevi para a editora do livro, a editora não me respondeu. Aí eu ouvi algumas palestras dele e escrevi para as casas espíritas onde ele fez palestras, e foi muito difícil, bem no fim, ter as respostas no prazo que a gente precisava. Deixei alguns recados por aí, né, em Facebook, em YouTube, até que um dia uma senhora muito bacana, trabalhadora do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, a nossa querida Gladys Elaine Miranda, que tornou-se nossa amiga também, né? Entrou em contato conosco e ficou quase uma hora no telefone, numa chamada via celular, batendo um papo com a gente, conversando a respeito da casa espírita onde ela trabalha, uma casa espírita que tem cerca de 800 trabalhadores, gente, olha só, né? Aquela região de São Paulo é tudo grandioso, né? 800 trabalhadores, eles têm até uma editora lá dentro, olha quanta coisa, né? A gente conversou com a nossa querida Gladys, né? Então, o meu carinho especial por ela, né? Espero que ela arrume um tempinho lá na correria dela do dia a dia para estar conosco de vez em quando aqui também. Mas fica aqui o nosso agradecimento especial a ela. Então, voltando à trilha do livro, vamos lá. O Joaquim é administrador, é casado e pai de 2 filhas. Conheceu a doutrina espírita aos 23 anos de idade, atraído pela reputação dos estudos de espiritismo ministrados na Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Vitor, entidade fundada em Limeira no dia 4 de maio de 61. Então ela é 2 anos mais velha do que eu, onde se engajou como colaborador voluntário, desempenhando atualmente a função de expositor e diretor do Departamento de Estudos. Então ele é vinculado a essa casa espírita, que tem 63 anos, né, praticamente. E nós temos aqui também,
contracapa do livro, mais umas informações que vale a pena a gente ler aqui, gente, para a gente ir se afinizando, né, com o autor. E anota aqui que em mais uma esclarecedora obra, o autor percorre dessa feita o caminho das curas realizadas por Jesus, detalhando com clareza a relação existente entre esses memoráveis feitos e os preceitos da ciência. Olha que bacana, gente. A doutrina espírita permeando as curas de Jesus através do Joaquim. Além de enfatizar que a principal e indispensável motivação provém da fé e do amor ao semelhante. Aborda com propriedade os passes espirituais e os poderes reconstrutivos do fluido universal e da sua intrínseca simetria com os princípios dos que os aplicam e dos que os recebem, assegurando-nos de que o Evangelho de Jesus constitui-se no mais perfeito tratado de imunologia para a saúde do corpo e da alma. Olha que legal, gente. Tratado de imunologia. Olha, muito bacana. O Roberto está me dizendo aqui que está ocorrendo uma interferência no microfone. Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui o fio de lugar. Vamos ver se melhora. Gente, se não melhorar, eu desligo o microfone. Podem falar isso se vocês perceberem alguma coisa esquisita. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, que às vezes melhora. Legal? E para a gente, então, finalizar as apresentações de hoje, o Joaquim também tem outros 2 livros antes desse, que é o Hoje com Jesus e Junto a Jesus. Olha aí, talvez até seja a oportunidade de nós, dos nossos próximos estudos, né, gente? Continuarmos, né? O Joaquim, ele é um estudioso, gente, do Evangelho de Jesus. Então, eu penso assim que a grande oportunidade para todos nós é termos os conhecimentos dele, né, repartidos conosco. Então, meus queridos, deixa aqui ajeitar as minhas telas de novo. Né? Deixa eu trazer aqui o Roberto já está aqui. O Roberto melhorou o microfone ou ainda está com interferência? Não, agora no momento está bom. Ele aparece de vez em quando essa interferência e some. Eu não sei exatamente o que está ocorrendo. Acho que estava encostado o fio. Às vezes é problema da internet também, sabe? Que às vezes ela fica meio metalizado. Mas vamos ver se a coisa estabiliza. Valeu, tá, então. Obrigado, Roberto. Eu vou aumentar a nossa tela aqui, então vou pedir licença ao Roberto, vou trocar aqui, nós vamos ouvir o que o Joaquim Bueno Neto reservou para nós. Então vamos lá, gente. Se vocês quiserem ali no chat fazer algum comentário, a gente para o vídeo, tá? Comentamos e seguimos em frente, ok? O chat é muito importante no nosso estudo, porque não cabem todos aqui na nossa telinha do StreamYard, então a participação de vocês via chat é muito importante, ok? Não deixem de compartilhar. Então vamos lá? Aqui, vamos ajeitar lá. Meus queridos, eu acho que eu não compartilhei com o som, então a gente vai começar de novo aqui. E aí vocês me dizem se tem som aí, ok? A gente perdeu o embalo aqui depois das férias, então vamos ver se a gente consegue se agilizar agora.
Só um pouquinho, deixa eu interromper esse compartilhamento, então. O meu mouse, ele anda muito assim do lado direito, sabe? Então tá difícil de passar ele para o lado de cá. Agora sim. Vamos parar essa tela e vamos compartilhar de novo. Apresentar, compartilhar. Vamos lá. Compartilhar também com som. Usado que ele estava compartilhado com som. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Olá, meus amigos da Casa Espírita Luz e Caridade, Dom Bosco, em Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná. É com muita alegria que nós nos dirigimos a cada um de vocês nesta noite, neste início de estudos da doutrina espírita, onde nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre um tema que para nós é muito relevante, um tema muito gostoso, que é o tema das curas de Jesus. Nosso carinhoso abraço a cada trabalhador desta casa espírita, a cada frequentador, cada dirigente de trabalho, em especial nosso amigo Carlos, que entrou em contato conosco, para que pudéssemos fazer esta transmissão à distância, através desse recurso da palestra gravada, uma vez que nós, infelizmente, no mesmo horário do estudo que é realizado aí, nesta Casa Espírita, nós também aqui temos uma tarefa muito importante, que é a tarefa da reunião mediúnica. Voltou a ficar sem som, Carlos. Puxa, voltou a ficar sem som, mas que barbaridade. É porque você fechou o nosso computador. Espera um pouquinho. Vamos continuar. Vamos persistir aqui então. Deixa eu descompartilhar. Aí vamos compartilhar de novo. Aqui está com som. Eu vou parar de mexer em tudo aqui. Já vou silenciar meu microfone para não dar nenhum BO. Deixa eu trocar aqui as telas só um pouquinho, gente. Vamos lá. E por conta do compromisso da reunião mediúnica, não podíamos fazer esta apresentação ao vivo, mas estamos aqui gravando. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro, são 19 horas agora aqui no meu relógio, e estamos fazendo essa transmissão para levar a nossa mensagem de gratidão, de reconhecimento e de carinho a cada um de vocês, pedindo as bênçãos do Cristo e da espiritualidade maior, a fim de que ele envolva cada coração envolvido nessa tarefa doutrinária, comprometido com os trabalhos dessa casa, e possa assim nos manter unidos em pensamento, nessa época, nessa hora tão grave que a humanidade está atravessando, de tantos testemunhos da necessidade do nosso comprometimento com a nossa renovação íntima a cada dia. Então é com muita alegria, mais uma vez, que nós nos dirigimos a cada um de vocês, embora distantes, mas unidos em sentimentos e em pensamentos.
Bem, inicialmente nós gostaríamos de dizer que ficamos muito felizes de saber que um trabalho nosso, que é o livro As Curas de Jesus, publicado pela editora Ide de Araras, chegou até as mãos dos amigos e está sendo de alguma maneira utilizado, de alguma maneira pode estar trazendo alguma contribuição para as reflexões aí dos irmãos desta casa de oração. Esse trabalho do livro As Curas de Jesus, ele surgiu do nosso interesse e da nossa curiosidade pelo mundo das curas de Jesus. Nós temos, assim, uma particular admiração pelos trabalhos que foram escritos pelo nosso venerando Caibar Schutel quando esteve entre nós. O livro Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito do Cristianismo, são duas obras que sempre pautaram nossos estudos doutrinários. E ali, certa vez, lendo uma das reflexões de Schutel, ele afirmou que o estudo das curas de Jesus é um estudo muito interessante. E nós, então, resolvemos nos debruçar com mais carinho sobre esse mundo das curas de Jesus, a partir desta observação do nosso venerando Caibar Schutel, que, como dissemos, é referência para os nossos estudos. E o que foi curioso é que, à medida que nós começamos a estudar os trabalhos escritos, por exemplo, por Allan Kardec, os estudos que ele faz na obra A Gênese, a respeito das curas de Jesus, e também o trabalho de Caibar Schutel, nesses dois livros que nós mencionamos, nós fomos nos encantando com tudo que íamos encontrando ali. E, principalmente, com relação aos estudos de Caibar Schutel, nós percebemos que ele foi talvez o único que comentou todas as curas de Jesus. Caibar teve esse cuidado de deixar a sua contribuição num estudo cuidadoso, meticuloso, aprofundado de todas as curas que o Mestre realizou quando de sua passagem entre nós. Então, isto foi aos poucos nos fascinando. E embora nós não tenhamos o talento de um escritor, longe disso, nós nos debruçamos sobre este mundo das curas de Jesus, mas para que isso, de alguma maneira, servisse de uma fonte de pesquisa para os nossos trabalhos, os nossos estudos sistematizados do Evangelho, aqui em nossa casa de oração. Nós temos o hábito de estudar o Evangelho de Mateus, de ponta a ponta, versículo por versículo. Passamos um ano inteiro estudando o Evangelho de Mateus. E as curas aparecem em vários momentos neste Evangelho. Então, o trabalho de Schutel é maravilhoso, ele é extraordinário, porque dá um fundamento sólido ao lado, evidentemente, dos comentários do nosso codificador, que sempre vem em primeiro lugar. Então, começamos a pesquisar para ter um material a fim de podermos trabalhar no curso sistematizado. E quando percebemos, a coisa toda tinha nos encantado e acabou se tornando um material que permitiu a publicação de um livro despretensioso, claro, mas além dessa questão do nosso encantamento pelo estudo do mundo das curas de Jesus, vem também o nosso respeito com a editora Ide de Araras, aqui de São Paulo, interior de São Paulo, que através da publicação das obras que ela comercializa, isso, de certa maneira, subsidia a publicação das obras básicas a um preço muito popular. E este, inclusive, é o foco da editora Ide. Então, em respeito a esse trabalho, é que nós consideramos a oportunidade de escrever para
que, de alguma maneira, isso se tornasse uma contribuição a mais a essa editora que nós respeitamos tanto, seus dirigentes, seus colaboradores. Então, desta maneira, surgiu o interesse em fazer um trabalho, em escrever um pouco sobre as curas de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós começaríamos a nossa reflexão, a nossa conversa, lembrando uma informação que Kardec nos coloca lá no comecinho do Livro dos Espíritos, ao dizer que no universo há 3 coisas apenas: Deus, o Espírito e a matéria. Então Kardec explica ali para nós que há no universo apenas essas 3 coisas. E sobre a última, que é a matéria, talvez seria interessante nós nos alongarmos um pouco e refletir, como Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, né, que a matéria, ela é o resultado de incontáveis, a matéria como nós a conhecemos, é resultado de incontáveis transformações de uma matéria elementar primitiva, que é o fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal, ele dá origem a tudo que existe materialmente falando. No seu ponto de partida, o fluido cósmico universal tem uma pureza da qual nós não temos a menor ideia. Não temos a menor ideia. E no outro extremo, o fluido cósmico universal compõe a matéria como nós a conhecemos, que nós manipulamos muito bem, realizamos grandes coisas com ela, fazemos grandes aparatos tecnológicos, né, com o elemento material. E do ponto de partida até o ponto de destino do fluido cósmico universal, as transformações são inumeráveis, incontáveis. E entre todas essas transformações, existe uma que Kardec vai chamar com um nome bem parecido, onde ele fala que é o fluido espiritual. O fluido espiritual é, no dizer de Kardec, uma das transformações do fluido cósmico universal. Muito bem. O fluido espiritual, nós tomamos emprestado uma parte dele para podermos agir na matéria. O fluido espiritual compõe o nosso corpo espiritual, ou, como dizemos na doutrina espírita, o nosso perispírito. Agora, aqui começa a ficar interessante a coisa. O espiritual possui propriedades terapêuticas. E como nós temos este fluido condensado em nosso perispírito, é como se nós carregássemos uma farmacinha ambulante dentro de nós. E a depender da nossa boa vontade, dos bons sentimentos que nós guardamos em nosso coração, do nosso desejo de ajudar alguém que esteja sofrendo, do merecimento dessa pessoa que esteja sofrendo, a sua receptividade, nós podemos dar a este fluido condensado em nosso corpo espiritual o que Kardec chama de uma força de penetração. E assim, a cura se dá pela substituição de uma molécula enferma por uma molécula sadia. O agente terapêutico é sempre o fluido, a depender também da boa vontade do emissor e da receptividade daquele que precisa ser curado. No caso, esta receptividade envolve um estado íntimo da pessoa, de aceitação, de respeito àquilo e também de merecimento, não é assim? Então, por exemplo, a gente vê a pessoa entra na Câmara de Passes para receber aquela energia maravilhosa, que é a energia física do passista, combinada com as energias da equipe espiritual. Se a pessoa entra ali num clima de descrença, de desrespeito, de deboche, é como se ela abrisse, a gente costuma dizer isso no movimento espírita, né?
todo mundo já está acostumado, é como se ela abrisse um guarda-chuva e colocasse sobre si mesma. Ela não vai receber aquelas energias, ela não vai captar aquele recurso abençoado, porque ela não oferece condições de receptividade. Ao passo que, quando o indivíduo é receptivo, ele está aberto, ele tem fé, e ele conjuga tudo isso ao merecimento, ele vai receber todos aqueles recursos benditos, e André Luiz chega a dizer que esses recursos vão impregnar sua corrente sanguínea e vão buscar os endereços dentro da organização fisiológica que estejam necessitando de auxílio e de reparação. Olha que coisa bonita, né? Então, a gente tem essa possibilidade de realizar grandes coisas porque nós trazemos em nós esse recurso bendito, que é a possibilidade de curar através da imposição das mãos, através do pensamento, da irradiação de fluidos salutares, enfim. Bem, agora, se nós, que somos seres falíveis, ainda muito imperfeitos, cheios de dificuldades, né, de limitações, de encrencas que nós mesmos criamos, se nós, com um pouco de boa vontade, de amor, conseguirmos doar boas energias para alguém que esteja precisando, vamos imaginar Jesus, meus amigos. O mestre que era puro, perfeito, que reunia no seu corpo espiritual os fluidos mais puros da atmosfera terrestre, que vivia em permanente contato com o Pai, que tinha à sua disposição uma pleiade de espíritos superiores, que tinha muita vontade de ajudar, que tinha um grande amor pela humanidade e pelos sofredores. Jesus reunia tantos recursos, por isso que para ele, quando ele desejava curar alguém, para ele era bem mais fácil do que nós. Por isso que quando o mestre queria, ele levava a visão ao cego, ele conseguia levantar o paralítico, ele conseguia dar audição a quem estava surdo, enfim, tantas coisas maravilhosas que Jesus realizou quando esteve aqui entre nós. Hoje, nós não temos ninguém com a capacidade de Jesus para oferecer o que o mestre oferecia. Mas, se nós reunirmos pessoas de boa vontade, um grupo de pessoas de boa vontade, amantes da disciplina, amantes do estudo, cheias de amor no seu coração, desejosas de ajudar pessoas em sofrimento, nós podemos realizar extraordinários trabalhos dentro das nossas casas ou dos nossos grupos espiritistas. Nós podemos realizar excelentes trabalhos de atendimento fraterno, nós podemos realizar ótimos trabalhos de atendimento pelo passe espírita, de reuniões mediúnicas de desobsessão, trabalhos de irradiação a enfermos, também chamados fluidoterapia ou irradiação à distância, trabalhos de visita a enfermos, visita àqueles que estão acamados em suas residências e impossibilitados de virem buscar o recurso na casa de oração, visita a enfermos internados em hospitais. Então, podemos realizar muitos trabalhos, ótimos trabalhos, desde que a gente consiga reunir pessoas disciplinadas, né? Assíduas, com quem a gente pode contar regularmente, pontualmente e cheias de amor no coração para, através desse espírito fraterno, oferecer um pouquinho a quem sofre e quem necessita. Agora, é bom que a gente deixe bem claro que não é função do espiritismo a cura dos males da matéria. Já diz o nosso Divaldo que para os problemas do corpo físico nós temos a medicina. O objetivo do espiritismo
é a cura do espírito imortal, não é assim? Por isso que a gente vai buscando, no estudo das curas de Jesus, os aspectos morais, espirituais dos relatos. É isso que nos encanta, é isso que chama a nossa atenção, porque se a gente olhar com carinho para cada um desses relatos, nós vamos perceber que aqueles que Jesus curava, muito raramente é citado o nome. Então, é um cego, são 2 cegos, 10 paralíticos, outro paralítico, um surdo gago, e não menciona o nome, justamente por quê? Para que a gente coloque o nosso nome ali. Afinal de contas, hoje nós somos os modernos estrupiados, cegos, paralisados pelo egoísmo, pela vaidade. Então, o texto está dialogando comigo e com você e tentando nos levantar da paralisia, abrir os nossos olhos, destravar a nossa língua para falarmos o bem, abrir os nossos ouvidos para as verdades da espiritualidade maior, enfim, realizar esse trabalho de cura da nossa intimidade, que é, de fato, o que há de mais importante e mais relevante. Então, é isso que a gente tem buscado nas curas do Mestre. E a gente aprende muito, porque por trás de cada cura realizada por Jesus existe esse componente espiritual muito interessante. Por exemplo, existe uma cura que o Mestre realiza num dia de sábado, onde ele está numa sinagoga e ali ele vê que tem um moço que tem uma mão ressecada, uma das mãos ressecada, talvez um problema vascular ou coisa parecida. Então o Mestre ali está falando na sinagoga e ele visualiza esse cidadão com essa enfermidade e pede para ele: levanta-te, fica em pé no meio da sinagoga e estende a tua mão. Essas 3 falas de Jesus aparentemente não têm grande relevância, mas são muito importantes. A primeira coisa que chama a nossa atenção já é o fato de Jesus curar num dia de sábado. Kardec vai explicar na Gênese que o Mestre parecia fazer questão de realizar curas em dias de sábado para combater o excesso de rigor com a observação do Shabat. Mas, nesta fala do Mestre, levanta-te, fique em pé no meio e estende a tua mão, depois que o moço faz isso, o Mestre cura a mão ressecada e ela volta ao normal. Por meio de que processo Cristo fez isso, nós não sabemos. Só ele tinha condições de fazer, não é? Mas olha que coisa interessante esta fala dele. Levanta, fique em pé no meio e estende tua mão. Quando ele fala levanta, este verbo está sugerindo para mim e para você que nós precisamos, se queremos alcançar alguma realização nobre na vida, precisamos levantar. Precisamos exercitar o motor da vontade. Levantar da nossa preguiça, da nossa acomodação, sair da nossa zona de conforto, buscarmos esse movimento crescente da vida. Levantar. Levantar da nossa depressão, da nossa tristeza, da nossa angústia. Pensar positivo no futuro, olhar para frente. Não se concentrar nas coisas que já foram. Fazer esse movimento. Olha o que o levantar está falando de ir para cima, né? Levanta, fique em pé no meio. Olha que coisa bonita. Ficar em pé, vir para o meio, vem para o movimento, engaje-se no meio do movimento, informe-se. Procure saber se sua casa de oração não está precisando de um voluntário para fazer isso, para fazer aquilo. Às vezes precisa de uma pessoa para cuidar de aspectos do patrimônio. De repente varrer o chão da casa espírita, falta gente para isso. Arrumar os móveis, colocar aquela água para que o expositor vá falar, ou a água para que o passista ofereça a quem está em atendimento, quem está em tratamento. Tanto trabalho tem na casa de oração, a preparação da sopa, a confecção de enxoval.
Então, vem para o meio, fique em pé aqui nesse meio, engaje-se, informe-se, estude antes, faça o estudo doutrinário, realize os cursos regulares e capacite-se para participar desse abençoado movimento, que é o movimento da Casa de Oração. E, por fim, estende a tua mão. Olha que bonito. Levanta, né? Sai desse estado mórbido de depressão, de tristeza, de que a vida não me ajuda, nada dá certo. Sai dessa coisa negativa, vem para o meio, engaja, estuda, aprende, capacita-se e depois estende a sua mão, isto é, abraça o trabalho da caridade, engaja-se naquele trabalho que mais chama a sua atenção, para o qual você tem mais condições, mais aptidão, para o qual está mais preparado, e oferece a sua contribuição, estende a sua mão, pratique o amor, pratique a caridade, pratique esse sentimento fraterno que une as pessoas, e aí a cura acontece. Olha que coisa bonita, né? Então, há todo esse símbolo espiritual por trás das curas que o mestre realizava. E para nós não nos estendermos muito, são muitas curas que o mestre realizou, os textos evangélicos que chegaram até nós trazem quase 30 relatos de curas. É lógico que ele fez muito mais, como também há casos em que ele não curou fisicamente a pessoa, mas fez por ela algo muito mais importante, que é dar a atenção que ele deu, né? Ensinar que isso é a cura maior que o mestre realizou. Então, de todos esses relatos, para nós não sermos muito longos, nós gostaríamos de chamar a atenção apenas para um, que é considerado um dos mais importantes, uma das mais importantes curas que Jesus realizou, que trata-se daquela que ficou conhecida como a ressurreição de Lázaro. O texto menciona a ressurreição, mas nós aprendemos com a doutrina espírita que trata-se de uma cura que o mestre realizou e que está lá no capítulo 11 do Evangelho de João, né? João vai nos falar que Lázaro, esse personagem que praticamente não aparece no Evangelho, já aparece doente, era muito amigo de Jesus. Era irmão de Marta e Maria. Estas sim protagonizaram, cenas interessantes com Jesus, como aquela que se passa no Evangelho de Lucas, quando o mestre chega, né? E Marta fica afoita para atender Jesus, providenciar as coisas que o anfitrião tinha que providenciar. Maria senta para ouvi-lo, né? E ele vai dizer para Marta que Marta estava muito inquieta e que Maria havia buscado a boa parte. Então, Lázaro é irmão dessas duas, de Marta e Maria, viviam em Betânia, e sempre que Jesus passava por ali, ele visitava o lar de Marta, de Maria e de Lázaro. Deviam ter uma grande relação de amizade, porque o texto vai falar que Jesus era amigo de Lázaro, embora Lázaro já apareça doente. Então, João, no seu evangelho, fala de forma bem objetiva, assim, que adoecera um certo Lázaro. E Jesus estava longe da cidade, Jesus estava na Pérea, mais ou menos 40 quilômetros ao norte. E Marta e Maria, sua irmã de Lázaro, pedem que um mensageiro vá até Jesus para comunicar a doença do seu irmão. E o mensageiro vai e leva a mensagem a Jesus de que Lázaro havia adoecido. E o mestre diz: esta doença não é para a morte, mas para a glória do Filho de Deus. Olha que informação interessante. Essa doença não é para a morte. Aí nós já ficamos sabendo que Lázaro não ia desencarnar daquela doença. Lógico que ele vai desencarnar mais tarde, inclusive depois da cena da ressurreição, né? Não ficou vivo, encarnado para sempre, teve que desencarnar, seguiu a lei natural, desencarnou de outra doença, de outra situação. Mas então Jesus dá essa informação importante, já para que a gente fique sabendo que não houve ressurreição ali, houve uma cura. Aquela doença não era para a desencarnação de Lázaro,
mas para a glória do Filho de Deus. Isto é, Jesus, através da cura que ele ia realizar, ia ser glorificado ainda mais em sua missão. A cura de Lázaro, ela vai ser, inclusive, um dos movimentos que implicaram, digamos assim, em acelerar o processo da condenação de Jesus através dos membros ali do Sinédrio, que se incomodaram muito com esta cura que Jesus realizou. Bom, o mestre fica ali na Pérea mais 2 dias, isso é curioso. Fica ali 2 dias e depois desse prazo, ele diz para os seus discípulos assim: vamos descer até a Judéia, porque Lázaro, nosso amigo, está dormindo e eu preciso despertá-lo do sono. Olha que coisa interessante, está dormindo, não está morto, está dormindo. E os discípulos têm uma reação, porque eles dizem assim: mestre, há pouco tempo atrás o senhor esteve na Judéia e os judeus quiseram apedrejá-lo, e agora o senhor quer voltar para lá de novo? Então o mestre tem uma resposta em metáfora, como ele gostava muito de falar, onde ele diz assim: quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Aquele que anda de noite, esse tropeça, porque aí já não tem luz. Estava falando em forma de metáfora, né? Como quer dizer que ainda não havia chegado a época do seu testemunho. Ainda era possível fazer muita coisa pelo Evangelho e pela divulgação, né, da Boa Nova. Bom, então eles descem até a Judéia. Quando chegam lá, Marta e Maria, tomando ciência que Jesus estava vindo, vão até ele e dão uma notícia alarmante. Mestre, se o senhor tivesse vindo antes, talvez o senhor teria conseguido curar o nosso irmão, mas ele já desencarnou, já foi até sepultado. Lázaro já estava enterrado, fazia dias. E Jesus simplesmente diz a ela assim, que elas tivessem fé, que elas confiassem, porque elas veriam a glória de Deus. E perguntou onde é que estava sepultado Lázaro. E foram até o local, uma gruta, né, escavada numa rocha, e ali, então, Jesus chama alguns dos presentes para que removessem a pedra que ficava na entrada da gruta. Naquele tempo, os judeus eram enterrados assim. Os mais humildes, as famílias mais simples, enterravam no chão mesmo, na terra. Cavava-se um buraco, não tinha caixão, envolvia-se a pessoa numa mortalha, depositava naquele buraco, depois cobria com terra. E geralmente se colocava uma pedra em cima para marcar o local. Lázaro foi colocado numa gruta e foi rolada uma grande pedra na frente, como acontecia com algumas famílias. Então Jesus chega ali naquele lugar, tem muita gente vindo de Jerusalém consolar as irmãs, e o mestre então faz uma prece e depois em voz alta, ordenando às pessoas que estavam ali presentes, alguns voluntários que tirassem a pedra da frente da gruta, ele chama em voz alta: Lázaro, vem para fora. E eis que surge a figura de Lázaro, rosto envolto num sudário, uma espécie de lenço, mãos e pés atados por faixas. Jesus pede àqueles mesmos rapazes que haviam removido a pedra: desliguem-no e deixem-no ir. Desligar, isto é, soltar as faixas que mantinham Lázaro amarrado. Eles vão, fazem isso, e aí Lázaro volta ao convívio das suas irmãs, normalmente, absolutamente curado, né, do seu mal, daquilo que havia colocado ele ali. Bom, nós podemos imaginar a reação das pessoas presentes, né? Trazer uma pessoa de volta à vida. Jesus já havia realizado curas parecidas, como é o caso do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, um membro da sinagoga. Mas agora nós estamos diante de uma cena muito impactante, porque Lázaro já estava sepultado fazia dias
E as pessoas ficaram impressionadas, afinal de contas, nunca se viu algo parecido em Israel. Nunca se viu alguém fazer aquilo. E os membros do Sinédrio, então, que estavam ali presentes, alguns provavelmente presentes, ou membros ligados a eles, ou pessoas ali que viram, levaram a notícia até Jerusalém, porque Jerusalém ficava muito perto, cerca de 3 quilômetros de Betânia. Quando chegou no ouvido dos membros do Sinédrio, o grande conselho de juízes judeus, eles ficaram muito incomodados com aquilo. Afinal de contas, se Jesus continuasse realizando prodígios como aquele, o que ia ser da autoridade deles? Temiam uma espécie de levante popular, algo que incomodasse o dominador romano, e isso viesse, de alguma maneira, comprometer os privilégios, né, e o poder que eles possuíam. Então, ficaram se questionando, reuniram-se, o que nós vamos fazer com esse mestre, com esse indivíduo que realiza tantos prodígios, até que um deles, chamado Caifás, levanta-se, né, e diz assim: olha, vocês não sabem de nada. Não é melhor que uma pessoa morra pelo povo do que a nação inteira? E estava lançado ali, então, a estratégia, né, de eliminar Jesus através de um processo legal que o Sinédrio ia elaborar a fim de ficarem livres do problema. Bom, como é que a doutrina espírita vê esta ressurreição ou esta cura de Lázaro? Trazendo agora para a nossa realidade esse estudo, né, para o nosso dia, como é que Kardec vai explicar isso para nós? Bom, a ressurreição ou a cura de Lázaro, ela é vista pela doutrina espírita da mesma forma como a cura do filho da viúva de Naim ou da filha de Jairo. Ali não houve ressurreição no dizer da palavra, mas cura. Por quê? Porque a volta de um indivíduo já desencarnado à vida física, depois de rompidos os laços que ligam o espírito à matéria, isso é contra a lei natural. Não pode ser, isso fere uma lei natural. Então, o que acontece ali é uma cura devido a um fato muito comum naquela época, já que não era usual se verificar ou se constatar, em todos os casos, que havia de fato ocorrido a morte da criatura. Isto não é literatura espírita, quem quiser consultar, você pode buscar, por exemplo, o livro Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 5, você vai ver a interessante experiência de um casal chamado Ananias e Safira, que Ananias tem um mal súbito na frente do apóstolo Pedro e cai duro no chão por causa de algo que ele sentiu, passou mal ali, e ele havia feito um acordo com Simão Pedro de doar uma parte de sua propriedade para os homens do caminho, mas, pelo que o texto sugere, ele teria reservado uma parte dessa propriedade para si, meio que enganando ali Simão Pedro, e Pedro fala para ele que ele deixou Satanás entrar no coração dele, que ele não devia ter feito isso, que ele não precisava doar nada para a missão evangélica, mas se ele quis fazer, que ele não mentisse, né? E ele acho que tem uma reação assim de espanto de Pedro ter descoberto a traquinagem que ele aprontou. Então ele tem assim um momento em que ele cai duro no chão, desmaia, não se sabe o motivo, talvez o susto, sabe-se lá. E o texto do Atos dos Apóstolos fala que alguns jovens entraram no recinto, pegaram Ananias e levaram para enterrar. E daqui a pouco chega a esposa dele, quer saber o que aconteceu com o marido. Pedro conta que havia descoberto o que Ananias tinha feito, aí a vez de Safira cair dura no chão também, e vem os mesmos rapazes, carregam ela e levam e enterram ela do lado do Ananias. Não há presença sequer de um enfermeiro ali, constatando se de fato houve a morte do
Ananias e da Safira. Então era muito comum as pessoas naquela época, hoje não mais, graças a Deus, acontecer esse tipo de coisa. A pessoa entrava num processo de catalepsia ou de letargia e era enterrada. Se até bem pouco tempo atrás a gente via coisas desse tipo acontecer, imagina naquela época que se tomava muito pouco cuidado. Então é bem provável que o que aconteceu com Lázaro, ou aconteceu também com a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, é que eles passaram por um processo de letargia. A letargia causa esse tipo de coisa, né? A letargia pode acontecer por doença grave, a pessoa entra numa espécie de coma, né? E o corpo reduz ao máximo sua oxigenação e ela entra num processo letárgico. Pode ser por indução medicamentosa, às vezes até por transe mediúnico, e acontecia muito esse tipo de coisa naquela época. E Lázaro, então, num processo letárgico, foi enterrado e Jesus curou esse irmão, esse amigo do seu coração. Agora, o que essa mensagem traz para nós de mais relevante? Para nós, meus amigos, trazendo para a nossa realidade, que é o mais importante, é a imagem da sepultura vencida. Esta mesma imagem que Jesus vai trazer para nós, naquela abençoada manhã de domingo, quando Jesus vence a morte e proclama a realidade da imortalidade da alma. A vida futura que Kardec vai trabalhar com muita propriedade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A vida futura, diz Kardec, é o pivô dos ensinamentos de Jesus. É o eixo onde os ensinamentos do Mestre se sustentam. Jesus, naquela época, não podia falar com muita clareza porque os judeus faziam uma ideia muito imperfeita do que era a vida futura. Hoje não. Hoje, para uma humanidade mais amadurecida, nós temos condições de entender. Com a doutrina espírita, com a revelação dos espíritos superiores, hoje nós praticamente podemos tocar com os dedos o mundo espiritual. Já não é mais uma imaginação, uma hipótese. Nós temos documento, porque são as próprias almas dos homens e das mulheres que viveram sobre a Terra que voltam, dão-nos detalhes, minúcias de detalhes sobre a vida futura. E aonde isso deve nos levar? A nossa transformação moral. A reconhecermos a necessidade de combatermos nossos vícios, combatermos nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, porque estamos aqui todos de passagem, uma passagem muito rápida, que vai nos conduzir de volta à pátria espiritual, para onde temos que retornar, pelo menos um pouquinho melhores do que quando chegamos aqui. Então, a grande contribuição da mensagem do Cristo é a vitória da vida sobre a morte, a proclamação da imortalidade da alma, onde, através desse conhecimento, nós hoje temos condições de pensar melhor no que é o fenômeno da vida na Terra, da transitoriedade, da importância de nós nos reconhecermos como filhos de Deus. Esse é o primeiro passo, reconhecermos a nossa filiação divina. Fomos programados para o bem, para o amor e para a verdade. Se nós resolvermos seguir um caminho diferente deste, nós estaremos agindo como uma laranjeira que quisesse produzir melancias. Não tem como funcionar. Não tem como nós frustrarmos o planejamento divino. Nós podemos até tentar, mas nós vamos sofrer. Então é importante despertarmos a nossa inteligência e o nosso coração para esta realidade da vida futura que nos aguarda. A importância de nos compreendermos como espíritos imortais e raciocinarmos como espíritos imortais. Sairmos desta gruta onde estava Lázaro, não é? Desta caverna do egoísmo, da vaidade, onde estamos presos por faixas de ódio, de ressentimentos, de mágoas, que nos mantêm atados e não nos permite andar com liberdade para a vida espiritual. Fazer esse trabalho de mudança, acordarmos, sairmos dessa caverna escura do egoísmo e da vaidade. Só para finalizar, conta-se que
um rapaz havia adquirido um automóvel, desses automóveis importados, extremamente caros. Havia guardado dinheiro longos anos para poder adquirir esse veículo, último tipo, um carrão para poder desfilar. Era um moço, assim, que gostava de aparecer. Então ele compra este carro e sai pela rua exibindo o seu carro, mostrando para as pessoas, né? Aquele carro bonito, de aparência, né? Que agradava aos olhos. E de repente, quando ele está transitando por uma rua aparentemente sem grandes movimentos, eis que vem uma tijolada e atinge o seu carro. E ele imediatamente para dali a alguns metros, assustado com aquela tijolada, olha para trás e vê um garoto, um menino, que havia atirado aquele tijolo no seu carro. O prejuízo tinha sido muito grande, havia riscado a pintura, danificado o vidro. Ele voltou revoltado, ficou bravo com o menino. Garoto, você não sabe quanto eu precisei trabalhar, quanto eu gastei para comprar esse automóvel, e agora você me atira um tijolo no meu carro. Você não tem respeito pelas pessoas, onde já se viu fazer isso? E aí o garoto diz assim: moço, eu precisei atirar o tijolo, porque eu estou aqui faz horas com o meu irmão usa cadeira de rodas, ele caiu da cadeira de rodas, e eu não tenho força para levantá-lo, nem ele, nem a cadeira. Eu preciso de alguém para me ajudar. Faz horas que eu estou pedindo aqui para que alguém me ajude. A hora que o senhor passou, o único recurso que eu tive foi atirar o tijolo para socorrer meu irmão. Eu preciso levar ele para o hospital. E aí, então, o moço, condoído com a situação, ajudou o garoto, ajudou o irmão dele, e percebeu que se ele não tivesse tomado aquela tijolada, ele não teria tido condições de prestar aquele socorro naquela hora. Meus amigos, nós, muitas vezes, somos esse cidadão no automóvel. O automóvel é a vida física que nós temos aqui. Andamos depressa demais, corremos demais. E, às vezes, a gente só vai acordar para a realidade quando a gente toma uma tijolada da vida. Que nós possamos, em nossas reflexões, em nossos estudos doutrinários, abrir a nossa mente e o nosso coração para essa realidade da vida futura que os Espíritos estão tentando nos despertar. Não vamos ficar aguardando a tijolada antes que seja tarde demais, não é? Despertemos para a realidade da vida futura, nos engajando, estudando mais, trabalhando mais, porque nós sabemos que o que embeleza o espírito é o estudo e o trabalho, a condição de ser útil às pessoas. Isto é o mais importante. Deixamos aqui o nosso abraço carinhoso, a nossa gratidão ao Carlos e a todos os irmãos e as irmãs que nos ouvirem através dessa... Poxa vida, gente. Passou tão rápido, né? Nossa, passou muito rápido. Olha que nós tínhamos aí 46 minutos, né, de palestra do Joaquim, e eu confesso para vocês que eu nem senti passar. Muito legal mesmo, né? Foi ótimo. O pessoal aqui está gostando, né? O pessoal está falando aqui dos ensinamentos e tudo mais. É muito bacana, né, gente? A gente ter a oportunidade de ter o autor conosco aqui para ele nos trazer essa luz toda, né? E aí, gostou, Roberto? Olha, Carlos, essa exposição, né, do autor hoje, ele já nos dá um spoiler do que vai ser esse nosso estudo, né? Veja quantas informações, quantas reflexões, quantas interpretações que nós sequer tivemos até hoje a intenção ou a capacidade de interpretar essas curas, esse movimento
por Jesus, né? Então eu vejo que o estudo, né, desse tema aí, para nós, vai ser assim de uma de um auxílio muito grande, né? E coisas assim que nós vamos ter muito para reflexionar sobre esses atos. E é legal, né, Roberto? Porque você sabe que eu fiz assim uma leitura dinâmica desse livro. Nem foi bem uma leitura dinâmica, foi uma passada de olhos e a gente percebe esse paralelo, né, entre a energia, os fluidos, o passe. Olha que bacana, ele falou uns 5 minutos aí que daria já um início de um seminário sobre passe, né? E é bacana, né? A gente vai percebendo, né, que na verdade, né, sem querer desfazer de nenhuma religião, Jesus não fez nenhum milagre. Jesus usou as leis divinas, as leis naturais, para curar aquelas pessoas que se dispunham a ser curadas, né? Por isso que ele Eu, sempre perguntava, né, o que queres? Ele nunca curava ninguém, ele sempre perguntava antes, né? Olha que bacana. eu achei interessante essa informação dele, né, a respeito do espírito daí da matéria, né? Porque o Kardec ele fala a doença da matéria deve ser curada pela medicina. Agora, a doença do espírito, aí a doutrina espírita está aí para nos ajudar, para nos orientar. É claro que nós sabemos que a cura, né, dos nossos males está em nós mesmos, mas é importante essa observação. É porque muita gente pensa assim, eu estou com uma doença tal, isso é um castigo de Deus, ou coisa parecida. Não, isso é falha do espírito. O que o espírito está fazendo, né, com aquela matéria que ele tem ali? E é por isso que a doutrina está, como o Kardec falou, a serviço da cura do espírito. A cura da matéria é medicina que deve fazer. É isso mesmo. A Luciana aqui faz um comentário, vou trazer o comentário dela. Ó, Jesus respeitava o livre-arbítrio ao perguntar o que queres e nos incentivava a nos movimentar. Muito legal. Gente, olha, ó, o nosso horário, né, extrapolou, né? O nosso combinado seria 45 minutos, mas o encontro inaugural sempre é um pouquinho mais longo, né? Então, eu vou mudar a nossa tela aqui e vou convidar o nosso querido Roberto a fazer a nossa prece final. Então, vamos, como disse o mestre, né, ao jovem que tinha a mão, tinha uma doença na mão, né? Levanta-te, fica em pé e vamos em frente. Essa é a nossa missão, é nos levantarmos, sairmos dessa nossa caixinha, buscar, através do doutrina espírita, aquilo que nós necessitamos para nosso melhoramento, para nossa transformação. E por isso pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos incentive e nos faça, através de nossas orações, refletir sobre o que nós precisamos fazer para a nossa cura. Sabemos que o nosso corpo ele é finito, mas o espírito é eterno. E a cada dia a nossa tarefa maior é transformar esse espírito, fazer com que ele se depure mais e mais para alcançarmos a nossa plena. Pedimos ao Mestre Jesus, a Deus que nos abençoe,
que abençoe esse estudo e possamos seguir até o fim. Que assim seja. Que assim seja, Roberto. Quiser aproveitar, então, Que assim seja. se quiser se despedir. Vamos, antes de nos despedirmos, agradecer, né, a participação de todos que estão assistindo esse curso, pela presença, pela participação, e convidar a todos para que na próxima semana estejamos todos reunidos novamente, para buscarmos aí esse melhoramento através do estudo. E nunca deixando de dizer que todos devem participar. Se coloquem à disposição, seja para prece, seja para comentário, participando mesmo através do chat, e aí fazendo com que esse estudo se torne mais dinâmico e prazeroso. Obrigado a todos pela participação, obrigado Carlos, Nádia, e que estejamos sempre aí dispostos ao trabalho e ao estudo. Eu é que agradeço pela tua disponibilidade também, Roberto. Nádia? Obrigada, boa noite a todos e até a próxima. Gente, é muito bom estar aqui com vocês em mais esse novo estudo das terças-feiras aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco. Convidem os amigos, convidem os vizinhos, divulguem lá na Casa Espírita. As inscrições continuam abertas. Não esqueçam de quem se inscrever. Muitos aqui nos assistiram hoje, né, para conhecer um pouquinho. Faz a inscrição lá, clica no link para entrar no grupo, porque a gente sempre passa o link do estudo lá no grupo do WhatsApp, né? Nosso grupo tem umas regrinhas que depois a gente vai repassar mais tarde para todos, né? E a gente vai firmando bem esse conceito, vamos nos disciplinando, como disse o Joaquim, e vamos seguindo em frente, né, gente? Um beijo, um abraço e até a próxima terça-feira. Lembrando que na quinta, agora às 20 horas, também volta ao ar o estudo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá pela União Espírita Os Caminheiros do Bem. Estão todos convidados também a participar. Gente, tchauzinho, até terça. Tchau, tchau.